capelania para mim é prestar assistência a todas as pessoas necessitadas, né? Seja ela em hospitais, seja ela em ruas, seja ela em asilo, presídio. Isso fazer capelania, ajudar todos, sem pôr a quem. Isso é uma forma da gente fazer um trabalho melhor a cada dia da capelania, como se fosse fazer para Cristo, né? E ela tem um impacto na igreja, que é levar a palavra de Deus, que é levar o conhecimento de Cristo e a salvação. Tem um versículo que eu gosto muito, está em 1 Coríntios 10:31, que diz: seja por comai ou bebai ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui na capelania, é fazendo para a glória de Deus. E que todos venham a ser impactados. Eu creio que o que a gente está fazendo é uma obra que hoje em dia requer muito, assim, trabalho, esforço e dedicação. E que a gente possa fazer isso melhor a cada dia. Espero que vocês contribuam com isso também, orem, para a gente possa melhorar a cada dia esse trabalho. A capelania realiza atividades que visam beneficiar o outro, como, por exemplo, levar alimentos àqueles que precisam, moradores de rua, pessoas drogadas, necessitadas, e também fazer visitas para as pessoas que precisam, irmãos da igreja que são doentes, né? Além de também fazer evangelismo nas ruas do bairro, para que as pessoas conheçam do Evangelho. Claro, todas, sempre para levar as pessoas mais próximas a Cristo. O propósito da capelania é sempre pregar o Evangelho, através daquilo que nós fazemos, de beneficiar o outro, levar alimento, pregar a palavra, é sempre voltado a falar de Cristo, para que as pessoas sejam salvas através desses atos, para que essas pessoas necessitadas do Evangelho possam ouvir e se converter a Cristo. Esse é o principal propósito e por que nós fazemos tudo isso dentro da capelania. A capelania é um ministério espiritual e esse ministério ele procura atender pessoas, indivíduos, grupos, e dentre esses grupos existem hospitais, presídios, escolas, comunidade, empresas e também tem até capelania esportiva. Veja bem, que legal, né? Outra coisa, o que você precisa para ser um capelão? Tem cursos teológicos, mas também tem cursos que eles são dados de 1 dia ou 2 dias. Esses cursos são ministrados muito rápidos, né? Para você ter noção do que é capelania. Qual é a função de um capelão? Um capelão ele tem que orar, ele tem que interceder pelas outras pessoas, ele tem que fazer visitas a pessoas enfermas, acamadas, pessoas, tratando-se aqui de Vila São José, pessoas que às vezes estão ausentes do culto em Vila São José. Então nós procuramos visitá-los, saber o que está acontecendo, e é assim que nós tratamos a capelania de Vila São José de uma forma bem resumida para você entender. Então o que eu quero deixar para você hoje, se você tem um desejo de fazer parte da capelania ou de qualquer um outro ministério aqui em Vila São José, você tem que se manifestar, porque capelania, como os outros ministérios da igreja, tem que ser reconhecido pela igreja. Então, se você tem o desejo no seu coração para participar de qualquer ministério, não estou falando só da capelania, mas qualquer ministério dentro da igreja, apresente-se à igreja, ajude, você será sempre bem-vindo.
Isso é só um pouco, você entender o que a gente faz através do Ministério da Capelania. É um trabalho que necessita de muita ajuda de muitas outras pessoas. E se alguém aqui no nosso meio tiver vontade, interesse e queira nos ajudar, tem muito trabalho. Venha, faça parte dessa equipe, nos ajude a fazer um trabalho cada dia melhor. Porque, como disse, a seara é grande, mas os obreiros ainda são poucos. Muito bem, irmãos. Boa noite a quem eu não vi. Que Deus possa nos abençoar nessa noite de hoje. Que a sua palavra, esta possa vir de encontro aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui hoje diferente de como nós entramos. Esta é a principal mensagem que nós temos que levar daqui hoje. Amém? Irmãos, eu gostaria de agradecer primeiramente a toda a equipe, o esforço de vocês, que primeiramente Deus e depois vocês pelo esforço todo, por todo esse empenho de vocês durante esse mês, não é? Algumas coisas é meio difícil para a gente acertar todo mundo, mas quando começa a encaixar tudo, parece um quebra-cabeça. Quando começa a encaixar tudo, começa a dar forma no propósito que foi estipulado para nós, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês continuem sempre com esse propósito de fazer tudo o que vocês forem fazer, seja para honrar e glorificar o nome de Deus. Tá bom? Que esse possa ser o seu pensamento, né? As pessoas que estão envolvidas no que aconteceu aqui hoje, vai acontecer, eu agradeço imensamente. Tá bom? Bom, irmãos, hoje nós vamos tratar um pouquinho do ID. Foi o tema que nós escolhemos este ano para a capelania. E ele está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu vou pedir para que a igreja fique de pé, para que nós façamos essa leitura. Logo após nós vamos orar, e aí nós podemos nos assentar para ouvir da mesma. Marcos 16, capítulo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Pastor Viana, ore ao nosso Deus, por gentileza. Nosso Senhor, nós estamos aqui, debaixo da Tua graça, e agradecendo, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos trabalhar na Tua obra. Muito obrigado, Senhor Deus. Te peço mais uma vez por esse ministério de capelania, que possa atingir aquelas pessoas mais necessitadas, enfim, o objetivo que eles têm, mas que nós, ó Pai, todos juntos, possamos pregar esse evangelho a toda criatura, como foi Tua ordem. Abençoe o irmão Marildo, eu te peço que o Senhor o instrua nesta noite, para que nos traga a mensagem que toca nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Muito obrigado. Vou olhar um pouquinho aqui a garganta, né? Porque para gente que não sabe cantar quando faz isso aqui, é um terror. Mas vamos lá, irmãos. Nós vemos aqui, neste versículo, uma ordem, e esta ordem é a ordem que foi dada à igreja. E aqui nós podemos ver que foi um dos últimos relatos, ou última ordem que Jesus deu à sua igreja antes da sua subida aos céus. Nós podemos notar também que foi uma transição da presença de Cristo, os últimos momentos dele aqui na terra, até ir para o céu, né? E uma ordem que foi deixada para os seus discípulos, né? E aí vem aquela pergunta: só para os discípulos? Naquele exato momento era. Mas hoje, e depois no passar do tempo, é uma ordem que é dada à igreja. A igreja, Marildo, não, mas a igreja somos nós. Então é uma ordem dada a cada um de nós.
Cada um de nós tem essa obrigação do ID. O ID não é só para mim, não é só para o pastor Viana, não é só para o pastor Neil, não é só para pessoas exclusivas, para departamentos, ministérios, não, é para cada um de nós. A gente tem que lembrar o seguinte: um dia nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. Aqueles que um dia aceitaram Cristo como Salvador da sua vida, e esse encontro que você teve com Cristo foi o que transformou a sua vida. E essa transformação de vida é a mesma transformação que você tem que levar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Por isso que o ID aqui é para todos nós. Pensa numa boa nova. Você, quando recebe uma boa notícia, você quer contar para todo mundo. Isso é uma coisa mais normal do mundo. Coisa mais normal que acontece com as pessoas. Então, quando você recebe uma ordem dessa de Cristo, é claro que você tem que cumprir essa ordem. E boas novas tem que espalhar, tem que se multiplicar. As pessoas acham que esse ID, ou na maioria das vezes pensam que é só para quem está no campo missionário, para quem é da capelania, para o pastor. Não, é para todos. O ID é para todos. Quando nós compreendemos isso, nós falamos de Cristo para qualquer um. Nosso pai, nosso vizinho, nosso professor, nosso amigo do trabalho. Eu vou até... né? Tem pessoas, tem crentes que eu já vi que parece crente 007. Né? Na empresa ninguém sabe que ele é crente. Aí uma determinada ocasião encontra com alguém na igreja e fala assim: mas você é crente? Então nós temos que mostrar para o mundo o que nós somos. O que Cristo fez na minha vida, o que Cristo fez na sua vida. Quando nós olhamos para esse versículo, somente para ele, pode ser que nós ficamos um pouco perdidos. Mas quando nós voltamos um pouquinho lá para trás, eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Muito bem. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que ali se inicia o ministério de Jesus Cristo. Nós vamos ver que logo depois ele começa a separar os seus discípulos. No capítulo 3, nós vamos ver que ele já separa os 12 ali. Então, nós podemos ver a trajetória de Jesus até chegar aqui nesse versículo que nós lemos, o 16:15. Então, é isso que nós precisamos entender. E quando nós olhamos para esse texto, Jesus, ele aparece ali na Galiléia, ele está ali na Galiléia, e ele anuncia o reino de Deus e chama todos ao arrependimento. É isso que Jesus começa a fazer. E nessa sua trajetória, ele vai separando os seus discípulos. Não é? E Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele volta aos céus e ele deixa os seus discípulos para continuarem a sua obra. Obra essa que um dia ele já havia começado. Uma pergunta que pelo menos para mim soou, e eu fiquei assim a pensar, quando Jesus chega para falar com os discípulos, dar essa ordem para eles, eles estavam meio atônitos, né? Meio assim, tenebrosos. E eu fiquei a imaginar a situação dos discípulos naquele momento. Puxa vida, o mestre que caminhou comigo, o mestre que estava ao meu lado, de repente ele morre, ele é crucificado. E o que eu faço agora? Sabe, quando você começa a estudar o texto, verificar o texto, você começa a pensar como eles estavam pensando naquele exato momento.
Quando nós vamos lá para o versículo 14 do capítulo 16, a gente de vez em quando vai ficar dando umas jogadinhas assim para a gente entender o que acontece. Jesus, quando vê a situação dos seus discípulos, ele vai, em determinado momento, repreendê-los por conta disso. Olha comigo o versículo 14, o que diz. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes o seu em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu vou dar uma paradinha aqui, voltar no versículo 14. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele está ali repreendendo eles, porque eles já tinham ouvido falar da sua ressurreição, e mesmo assim eles ficaram duvidosos, não levaram muito a sério aquilo, e Jesus vai e os repreende, mas notem que ao mesmo tempo que Jesus os repreende, Jesus já dá uma ordem para eles, que é o versículo 15, olha, ide. Então é nisso que nós temos que pensar. E aí quando ele continua no versículo 17, que diz assim, esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Muito bem. Quando nós vemos o versículo 14, Jesus chama a atenção deles. Olha, eu estou aqui, eu sou aquele que vieram falar para você que eu ressuscitei. Eu sou aquele que Maria veio falar deu o recado para vocês. Eu sou ele. Mas eles não se portaram muito, mas depois veio a ordem do ide. Eles foram. E Jesus aqui diz para eles, olha, e tendo partido, pregaram por todas as partes, atenderam ao chamado do Mestre. Automaticamente. Quando nós olhamos lá para Marcos 16, do 9 ao 13, vocês não precisam ir lá que eu vou ler para vocês. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam a caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes os creram. Então, vamos entender uma coisa, né? Jesus morre, ressuscita dentre os mortos, como já era previsto pelo profeta. Ele aparece a Maria, ele manda que ela leve o recado, ela assim o faz, eles não acreditam, e Jesus tem que ir lá e aparecer para eles. Então Jesus, de uma forma, ele queria falar para eles, puxa vida, olha, vocês estavam comigo. E Jesus queria, de alguma forma, que eles acreditassem sem ter que o vê-lo. Este é o que Jesus queria passar para eles.
Jesus vira para eles e fala assim, puxa vida, olha, eu queria simplesmente que vocês acreditassem sem que precisasse me ver. É o que acontece hoje. Hoje nós acreditamos nesta palavra, acreditamos em Cristo, mas nós nunca o vimos. Claro que um dia nós vamos ver, né? Na glória. Então, entende? Tudo isso é movido pela fé. E foi justamente o que faltou para aqueles homens que durante todo aquele tempo caminharam com Jesus. Faltou isso para ele. E Jesus queria simplesmente que eles acreditassem sem ter que vê-lo. Mas tal era a dúvida deles que Jesus teve que aparecer para que eles acreditassem. E não foi só eles, né? Não foi só eles. Quando nós olhamos um pouquinho mais para frente, em Lucas, 2 homens que iam a caminho de Emaús. Então, imagina essa situação. Está lá em Lucas capítulo 24. 2 homens, 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, conversando, não é? Eles iam conversando, contando o que havia acontecido. De repente, Jesus aparece ao lado deles, caminhando com eles. Eles contam tudo o que aconteceu e não reconhecem o Mestre. Olha só que incrível que é isso. Eles não conseguem reconhecer Jesus e continuam caminhando, e vão caminhando, vão conversando. Até que eles chegam aonde eles tinham que ficar, não é? E falar assim, olha, você não quer ficar com a gente? Já se faz tarde, fica aqui com a gente. Entra, a gente vai comer alguma coisa, fica aqui com a gente. Bem assim a história que é narrada lá em Lucas. E Jesus entra com eles, senta com eles. E aí, tendo pegado o pão, partido, dado graça, aí abriu-se os olhos deles. Aí eles entenderam, tu és o Mestre. Entende, irmãos? Jesus, ele queria primeiro os seus discípulos crescem que ele tinha morrido e ressuscitado, que eles entendessem a essência do que tinha acontecido. Mas a dúvida, a falta de fé leva a isso. Muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós duvidamos da situação. Muitas vezes nós ficamos tenebrosos. Porque quando nós lemos um texto assim, é fácil a gente falar assim, poxa vida, os discípulos, que é isso, né? Faltou fé ali, né? Eles não sabiam que Jesus falou que ia ressuscitar dentre os mortos? Poxa vida. E nós? Nós conhecemos o texto. Nós conhecemos a palavra. Nós temos a Bíblia para nos orientar e muitas vezes nós duvidamos. Muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, será que realmente vai dar certo? Será que realmente? Será que isso? Será que aquilo? A gente está sempre colocando um empecilho. Será que eu devo falar para aquela pessoa? Será que é verdade tudo isso que aconteceu? Quando nós lemos, fica fácil para a gente. Mas muitas vezes nós, humanos, duvidamos dos propósitos, dos planos de Deus, do que Deus tem prometido para nós. Nós percebemos que Jesus ele desejava, né, que os seus discípulos acreditassem na sua ressurreição, antes de poder vê-lo. Isso acontece com nós. Sempre acontece com nós. A pergunta que eu deixo para nós hoje, e a pergunta que nós podemos fazer é por que os discípulos
que andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, eles não creram na sua ressurreição naquele determinado momento. Jesus fala no versículo 14 sobre a dureza de coração, sobre a incredulidade. E esse mesmo versículo 14 que ele falou ali, para os seus discípulos, ele fala para nós. Ele fala para nós. Porque às vezes nós somos duros de coração, nós somos incrédulos, nós somos insensíveis. Nós não acreditamos. Por muito menos nós perdemos a fé. Por muito menos nós desistimos daquilo que Deus tem proposto para nós. Por muito menos nós damos as costas para Cristo. Versículo 14, Jesus fala da dureza do coração daqueles homens. Mas não foram só eles. Não foi. Foi não. Quem lembra de Tomé? Lembra de Tomé? Tomé, a gente tem um monte de crente assim, eu só acredito vendo. Tomé foi assim. Né? João capítulo 20, versículos de 24 a 29. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos a necessidade de ver para quê? Mas nesse, nós não vimos e nós cremos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ah, bom. Pensei que era só eu que cria sem ver. Diz lá o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então já começa aí, ele já não estava lá no grupo quando Jesus apareceu. Aí o grupo vai falar para ele, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Eu fico imaginando a cena. Imagine tudo isso aqui fechado, toda a igreja fechada. De repente, Jesus aparece bem aqui no meio. Essa foi o que aconteceu lá, irmãos. Naquele momento foi o que aconteceu ali. Eles estavam reunidos, porta fechada, e de repente Jesus aparece ali no meio deles. Eu fico imaginando Jesus olhando para Tomé e falando assim, Tomé, estou aqui. Você não falou? Eu estou aqui, Tomé. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe a mão, enfia a mão aqui para você ver. Foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Continuando, o versículo diz assim, depois disse a Tomé, um pouquinho antes, no 26 diz assim, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Se é eu, tinha caído duro na hora. Mas Tomé estava lá firme, aguentou firme. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, é isso que acontece conosco. É isso que acontece conosco. Será que Jesus vai ter que aparecer e falar assim, aqui, ó, coloca a mão aqui, para parar de ser incrédulo, para parar de duvidar daquilo que Deus tem proposto para nós, daquilo que Deus tem falado para nós, daquilo que Deus tem mostrado para o seu povo? Será? Mas isso não vai acontecer. Não espere que isso não vai acontecer. Porque ele deixou isso aqui, ó. Aqui, ó. O nosso manual é esse.
E se você não crê nisso, se você não crê que Cristo um dia foi morto ali na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para nos dar a vida, não adianta também isso aqui. Não adianta, porque vai ser como um livro normal. Não adianta. E Tomé respondeu e lhe disse, Senhor meu e Deus meu. Aí Tomé já acreditou, já começou a acreditar, né? E Jesus continua dizendo, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Olha aí, para nós, agora é para nós. Bem-aventurados os que não viram e que creram, somos nós. Olha que coisa linda, maravilha, não é? Deus, Ele faz as coisas tudo muito certinha, muito certinha. Alguns precisavam naquele momento ter certeza de que o Mestre ressuscitou, morreu e ressuscitou. Para nós não. O Espírito Santo que habita em nós e a fé que nos move, faz com que nós acreditamos que um dia, aquele Cristo desceu lá da sua glória, morreu na cruz por mim e por você, para nos dar uma vida eterna. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Não existe esse negócio de provar. Não existe. O desejo do nosso Senhor Jesus é que todos creiam nele, independente de milagre, irmãos. Independente de coisas, sabe, mirabolantes, sabe, aquelas coisas lindas, maravilhosas. Tudo balela. Tudo balela. Isso não vai acontecer. É claro que o nosso Deus cura, Ele cura. O nosso Deus, Ele ainda faz milagre, a hora que Ele quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Nós cremos em Jesus e nós não precisamos de nada sobrenatural. Não precisamos de nada disso. Não precisamos que aconteça alguma coisa que vá além do normal para que nós creiamos nesse Cristo que um dia ressuscitou dentre os mortos, né? A nossa fé, irmãos, ela não pode estar baseada nesses fatos extraordinários, de maneira alguma. A nossa fé não pode depender disso. Claro que nós vemos por aí muitos que tentam fazer coisas, né? Enganam a muitos, mas isso cada um vai prestar conta a Deus dos seus atos. Eu sei do que eu faço e cada um aqui sabe do que faz, não é? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que lembrar que a missão da igreja é pregar a palavra de Deus. A missão da igreja é levar essas boas novas àqueles que não conhecem. A missão da igreja é ir. E quando nós falamos que é pregar a palavra de Deus, que é através da palavra de Deus, é através desta palavra que há transformações de vida. Sem isso, não tem como haver transformações de vida. Não adianta eu querer transformar a vida de ninguém. Não adianta pastores querer transformar a vida de ninguém, porque não vai fazer. Quem transforma é a palavra. É essa que transforma. E é essa palavra que nós temos que levar aos outros. Aqueles que ainda não conhecem, aqueles que nunca tiveram encontro com Cristo. No versículo 15, voltando para ele, quando diz lá, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Nesse versículo, irmão, nós percebemos que mesmo com a dureza de coração, mesmo ali, com aquela dureza de coração, Jesus ele envia os seus discípulos a sair pelo mundo. Logo depois que ele vê a dureza dos seus corações, que ele vê a fragilidade daqueles seus discípulos, eles os enviam para ir pregar o evangelho. Olha, pode sair daqui.
Pode, pastor Viana hoje cedo falou uma coisa certa. Quando eles se reuniam lá, ó, em Atos, estava lá todo mundo quietinho, bonitinho, sossegado. Jesus virou e falou assim: pode ir lá, veio a perseguição e ó, pode ir. E aqui Jesus dá uma ordem direta para os seus discípulos: vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Toda a criatura. Nós não podemos ficar aqui dentro simplesmente esperando que as pessoas venham. Claro que se Deus assim o quiser, as pessoas vêm. Vêm sim. Ah, mas alguém te convidou? Não, eu simplesmente vim. Acontece isso. Mas a ordem é o ide. Ide. Por isso que nós não podemos ficar aqui acomodados, enquanto existem pessoas que estão aí fora precisando ouvir da palavra de Deus. Quando eu penso nesse versículo, que eu vejo que nós não podemos ficar aqui dentro da igreja esperando que as pessoas cheguem até nós, eu lembro das 99. Nós vamos ser sempre as 99 ovelhas, sabe? E quando você achar que chegou um aqui que é 100, não, vai continuar 99, porque vai ter sempre uma ovelha perdida aí fora para ser resgatada. É isso que acontece. Você tem que pensar nisso, vai ser sempre 99 ovelhas, vai ter sempre uma ali fora para ser resgatada. Ah, eu fui lá, resgatei, continua 99. Vai faltar mais uma. Porque o ID não vai parar até que Cristo volte. Então vai ter sempre 99 ovelhas. Sempre 99. Ah, pastor, acabei de conversar com ali, ó, aceitou a Cristo. 100, não, 99. Ainda tem mais uma lá para ser resgatada. E assim vai, assim vai, assim vai, assim vai. Quando nós pensamos dessa forma, nós vamos sempre achar que tem uma ovelha lá fora que ainda está perdida e precisa ser resgatada. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós cantamos uma canção aqui, e ela diz, né? Lá no mundo ou do outro lado da rua. Do outro lado da rua pode ser os confins da terra. Depende como você olha. Do outro lado da rua pode ser os confins da terra. E não tem idade para isso, irmãos. Sabe por que não tem idade? Na capelania, nós temos 2 adolescentes. 2 adolescentes que me procuraram e falaram assim: Amarildo, a gente quer fazer parte da capelania. São 2 Miguéis. A gente tem 2 Miguéis na capelania. Difícil é quando eu quero falar com o Miguel, né? Olha o Miguel do Xande e o outro é o Miguel. Tá. Irmãos, não tem idade. São adolescentes. Já estão aprendendo. O ID já está no DNA deles. Já estão indo, já estão fazendo. Já estão fazendo. Pensa, irmãos, o ID é pensar no que nós vamos deixar de legado aqui. Esse é o ID. Porque você tem que resgatar pessoas. Um dia eu não estarei mais aqui, um dia o pastor Viana, o pastor Neil, um dia nós não estaremos mais aqui. Nós que somos mais velhos, ele fala assim: fale por você. Um dia nós não estaremos aqui. E a gente tem que deixar legado. A gente tem que deixar novos, crentes novos. Não pode parar. A igreja não para. Seja aqui, seja no mundo, do outro lado da rua, onde você estiver. O ID é para nós, é para todos nós. Deus, Ele nos chama para pregar, para anunciar, para falar do seu Evangelho. Nós temos que ser mensageiros, portadores da sua palavra. Mensageiro é aquele que leva um recado.
Nós somos mensageiros, nós temos um recado para levar. Os irmãos veem nós aqui da capelania, todo primeiro domingo no mês, os irmãos estão chegando, às vezes a gente está ali na cozinha preparando um lanche para levar, para sair, para fazer o nosso trabalho. Nós levamos um alimento físico para eles. Mas primeiro, eles ouvem a palavra. Eles param para ouvir. Primeiro eles param para ouvir, depois eles comem. Sabe? O intuito maior e o foco principal é levar a palavra. O alimento é secundário. Daqui a pouco nós também vamos comer aqui embaixo. Nós vamos saciar a nossa vontade carnal, que daqui 1 hora, 2 horas, isso vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Essa fica, essa tem que ficar. É por isso que o importante, o ide. Comida, um pãozinho, um lanchinho, uma água, um suco, todo mundo dá. Mas isso aqui, a palavra, são poucos que levam. São poucos que levam a palavra. Um lanchinho, uma janta, um almoço, qualquer um pode fazer isso. Boa ação, está cheio aí no mundo. Mas boa palavra tem pouca. Boa palavra tem pouca. E é o principal. É o principal. A capelania, como foi dito aqui no vídeo, ela envolve um apoio espiritual, emocional, a pessoas em contextos diversos. Não escolhemos quem são as pessoas. Não devemos escolher quem são as pessoas que nós vamos levar o Evangelho. Não podemos. Não podemos fazer isso. O Evangelho é levado a toda criatura. Toda criatura, independente dela qual seja, ela precisa ouvir de Cristo, porque um dia estaremos perante Cristo no seu tribunal e vai ser prestado conta. Então ninguém vai chegar perante Cristo e falar assim: ninguém nunca me falou nada, ninguém nunca me disse nada. Porque sempre vai haver alguém para falar alguma palavra de boas novas. Vai ter sempre alguém indo, levando a boas novas. Tem sempre alguém fazendo isso. Com tudo isso, irmãos, o recado que eu tinha para passar para os irmãos é esse. Nós não podemos ficar acomodados. Cristo está voltando. Maranata, Cristo volta. Mas nós não podemos ficar acomodados. Não podemos. Não podemos achar que é dever só de um ou outro ir. Não é. Não podemos achar que só um ou outro tem obrigação de falar. Porque em João 3,16, quando diz lá que Deus ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para morrer por mim, por você e por qualquer um que está aí na rua. Foi isso que aconteceu. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é claríssimo o versículo, que Deus ele morreu por todos. E para que todos aqueles que nele creem possam ter a vida eterna. Nós não podemos ser egoístas. Não podemos guardar só para nós aquilo que nós conhecemos um dia. Conhecimento não se guarda. Conhecimento você tem que fazer a questão de levar a outros. E quando você conhece a Cristo, quando você o reconhece como Salvador da sua vida, é obrigação sua passar isso adiante. É obrigação nossa passar isso adiante. Não estou falando que nós não estamos fazendo. De jeito nenhum.
Só estou falando que nós temos que fazer mais. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quero te agradecer, ó Deus, por aquele sacrifício que um dia foi feito ali na cruz, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, te clamar, ó Pai, que se tem alguém no nosso meio que ainda não teve um encontro contigo, ó Pai, que esta noite possa ser uma noite aceitável, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, e se há no meio de nós, alguém que tem o desejo de trabalhar na tua obra, independente de qual seja o ministério que ele queira, ó Pai, que ele possa se manifestar, ó Deus, que ele possa dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir melhor. Pai, eu te peço, ó Deus, que essa semana o Senhor coloque pessoas na nossa frente, ó Deus, sedentas de ouvir da tua palavra. Pessoas, ó Deus, que nós possamos proclamar o teu evangelho, que nós possamos, ó Deus, falar daquilo que um dia o Senhor fez por nós, ó Pai. Coloque, ó Deus, pessoas para que nós possamos levar esse evangelho, levar essas boas novas, ó Pai. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.